uma vez, bem-vindo! Nós somos Saraivada de História e a aula de hoje é sobre o primeiro reinado do Brasil. Após a Revolução Francesa, no final do século XVIII, há uma série de movimentos liberais ocorrendo no mundo, inclusive na América. Simão Bolívar e outros vão lutar pela independência desses países. Muitas vezes, a independência não significa uma alteração na estrutura econômica, política, social. A escravidão permanece, o latifúndio permanece, as estruturas excludentes de poder permanecem. No caso do Brasil, o processo é um pouco diferente. O Brasil fica independente, oficialmente, em 1822. Porém, desde a vinda da família real portuguesa para o Brasil, pressionada pelo bloqueio continental de Napoleão, o que a gente vai ver na história do Brasil é um processo de abertura econômica. A abertura dos portos em 1808, Tratado de Comércio e Navegação de 1810, e finalmente a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815, para que o Brasil pudesse ter um representante, ou Portugal pudesse ter um representante no Congresso de Viena. Fato é que após a derrota de Napoleão e a reestruturação do mapa da Europa, Dom João VI volta para Portugal. E as pressões continuam para que seu filho, Dom Pedro I, também volte. E então, Dom Pedro I resolve proclamar a independência. Deve existir nos homens um sentimento profundo que corresponde a essa palavra, liberdade, pois sobre ela se tem escrito poemas e hinos, a ela se tem levantado estátuas e monumentos, por ela se tem até morrido com alegria e felicidade. Disse que o homem nasceu livre, que a liberdade de cada um acaba onde começa a liberdade de outrem, que onde não há liberdade, não há pátria, que a morte é preferível à falta de liberdade, e que renunciar à liberdade é renunciar à própria condição humana, que a liberdade é o maior bem do mundo, que a liberdade é o oposto à fatalidade e à escravidão. Nossos bisavós gritavam liberdade, igualdade e fraternidade. Nossos avós cantaram ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Nossos pais pediam liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E nós recordamos todos os dias que o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria em certo instante. Certamente a liberdade cantada, entoada no hino, abre as asas sobre nós de uma forma bem seletiva. Vamos lembrar que o Brasil fica independente, mas continua sendo um país baseado na escravidão, no latifúndio, na exclusão social e política. Na verdade, Dom Pedro disse que ficava no Brasil para o bem de todos e felicidade geral da nação, porém, na prática, Dom Pedro I foi educado para ser um monarca absolutista e é isso que ele pretende fazer. Já de cara ele mostra a que veio. É elaborada uma Constituição em que limitava o poder do imperador, porque, afinal de contas, seguindo os princípios iluministas de Montesquieu, havia uma divisão de 3 poderes, mas Dom Pedro resolve dissolver a Assembleia e outorgar uma Constituição que, no dizer dele mesmo, deveria ser digna do Brasil e dele. E essa Constituição estabelece o poder moderador, que dá a ele a capacidade de estar acima dos 3 poderes. Portanto, só há um poder na prática, é uma ditadura, é um governo monárquico e absolutista. Além do governo autoritário de Dom Pedro I, se fala muito sobre a vida particular dele, sobre os casos, e sobre uma doença, a epilepsia, da qual Dom Pedro era portador. A epilepsia é uma alteração temporária irreversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos. Durante alguns segundos ou minutos, uma parte do cérebro emite sinais incorretos
que podem ficar restritos a esse local ou espalhar-se. Se ficarem restritos a um determinado local, a crise será chamada parcial. Se envolverem os dois hemisférios cerebrais, será chamada generalizada. Por isso, algumas pessoas podem ter sintomas mais ou menos evidentes de epilepsia, não significando que o problema tenha menos importância se a crise for menos aparente. Tudo bem? Olha só, muitas vezes a causa é desconhecida, mas pode ter origem em ferimentos sofridos na cabeça, recente ou não, né? Pode ser aí recentemente ou de repente não, tá? Traumas na hora do parto, abuso de álcool também pode acontecer, tumores e outras doenças neurológicas também facilitam o aparecimento da epilepsia. Para ficar independente sem brigar com Portugal, o Brasil acaba pagando uma indenização a Portugal, com dinheiro emprestado da Inglaterra. Então o Brasil fica independente e já devendo. Há uma crise econômica sem precedentes e Dom Pedro envia recursos para lutar, para manter o trono português, uma vez que seu pai havia morrido. Ele enviará a filha, Dona Mariana da Glória, mas foi atraído pelo irmão, Dom Miguel, e portanto a coisa não estava muito fácil para ele lá não. Aqui, menos ainda. Começa um movimento forte para expulsar Dom Pedro e os portugueses daqui. Depois de uma série de incidentes, como o assassinato de Líbero Badaró, um jornalista liberal e crítico contundente de Dom Pedro, de conflitos como a Noite das Garrafadas, Dom Pedro resolve abdicar ao trono do Brasil. Após a abdicação de Dom Pedro I, e em função da pouca idade de Dom Pedro II, o Brasil vai ser sacudido por uma série de revoltas no chamado período regencial. A Guerra dos Farrapos, a Balaiada, a Cabanagem, conflitos que mostram que de pacífico o povo brasileiro não tem nada, que há muita luta, que há muita mobilização de quilombolas, ex-quilombolas, vaqueiros, pessoas pobres, mas também de estancieiros, como no caso da Revolução Farroupilha, mas isso já é outra história. Vamos ficando por aqui. Nós somos Saraivada de História e até a próxima.